Cuidado. Bom dia. Bom dia. Paloma. Eu respondi bom Bom dia. dia, Flor. Bom dia. Tá me ouvindo? Fala, minha Nossa Senhora. Fala de novo. Bom dia. Ah, sim, agora sim. Bom dia, Flor. É porque eu coloquei umas caixinhas de som e eu tô dormindo no mesmo quarto que a minha filha esses dias. E aí eu desligo porque ela fica com um monte de luminosozinho ligado. Aí eu esqueço toda vez. Tá aqui funcionando. Graças... É porque eu dormi de anteontem pra ontem, né? Eu acordei no meio da madrugada assustada quando eu olhei o quarto todo claro. E eu detesto claridade para dormir. E aí eu vi que era a caixinha. E ontem, quando eu terminei de trabalhar, que eu montei as aulas, organizei, eu desliguei. Aí toda vez eu esqueço. Tá tudo bem? Tá assim com você? Tô melhor, melhorando. Porque essas crises de labirintite, quando ela vem, ela se instala um tempo, assim, uns 15 dias de enjoo. E aí eu fico meio droga, assim, meio enjoada. E esses dias eu tô só com as crianças, né? E aí eu tô me recuperando. Em relação à prova de vocês, eu fiz a impressão dessas provas e hoje eu vou corrigir todas elas. Só estou com dificuldade com 3 avaliações que não encontrei no sistema, mas graças a Deus de vocês estão todas ok do primeiro ano. Eu estou com dificuldade com oitavo ano, duas provas, e nono ano, uma prova. E aí ontem eu recebi a informação que essa prova veio para cá, para Teresina, está na casa do professor Fernando, só que eu não posso dirigir esses dias, justamente por conta das crises. E como eu estou só, eu vou ter que esperar meu marido chegar para a gente poder ir lá pegar. Então, eu só vou pegar no final de semana. E aí eu corrijo e coloco no sistema. Outra informação daqui, passa nessa sexta-feira agora, na outra, a gente tem outra bateria de prova, né? É a nossa sexta bateria de prova. E aí eu vou trabalhar só verbo e eu devo colocar junto alguma classe gramatical simples, né? Eu coloco verbo e coloco outra classe gramatical que não seja tão trabalhoso para a gente responder as questões. E aí a gente trabalha verbo hoje e quinta-feira, e terça da outra semana, e na quinta eu vejo uma classe gramatical que não seja tão ruim para se trabalhar junto com o verbo. Porque de tudo o verbo sempre, a gente já tem muita coisa para ver de verbo, e ontem a escola mandou para a gente um novo calendário, né? A gente tinha recebido um calendário no início do semestre, com as datas de prova, entrega de material, mas ontem a gente recebeu um outro que antecipa essas datas. Então, quando isso acontece, a gente. Eu vi, professora, eu acho que não é loucura na minha cabeça, é que tem uma prova dia de domingo. Qual é? Deixa eu ver bem aqui, porque eu não olhei datas, né? Assim, eu não olhei dias, né? Eu olhei as datas. Qual é a data, Paloma? Eu vou olhar aqui, se eu não me engano, é dia 22/11, Deixa eu olhar aqui que eu recebi. Quando eu recebi ontem, assim, foi um choque, né? Eu disse, Deus, a gente está trabalhando com um calendário que a gente já vai precisar mexer. E aí, tá aqui, peraí. Tem 22 não, Flor. Tem. Tem A nossa 22, 23, 24 e 25, é a todos os nossa dias seguidos. 22. Meu Deus, peraí. 22 de novembro. Setembro, outubro. Domingo.
Aham. Jesus amado. Então, imaginem vocês Isso receberem. daí é exploração. Imagine vocês receberem esse material e a gente estava assim. Ontem mesmo eu estava conversando com a Proaline, né? Que eu estou com uma certa dificuldade, porque assim, a gente tem uma carga horária reduzida. De 3 aulas para 2. Tem turmas que eu teria 3 aulas, só tenho uma, que é o caso do 8º e do 9º ano. E o conteúdo, ele continua disposto do mesmo jeito, né? O governo liberou que a gente não precisava atingir metas em relação a esse conteúdo, mas não é de qualquer jeito. O que é básico, né? O que é revisão e o que é básico, a gente tem a obrigação de colocar. Se eu reduzo essa quantidade de aulas, eu não tenho como colocar a mesma quantidade de conteúdo. E aí, quando a gente estava organizando ontem, terceiro aninho e quarto aninho, porque assim, é mais lento, né? Tem que ser uma coisa mais trabalhada. Quando veio essa bomba pra gente, aí a gente fica, meu Deus, e agora? Coloca a mão na cabeça. E eu não tinha atentado para essa prova no dia 22 de novembro, não. Gente, vamos ver. Hoje tem uma reunião, né? Alguns professores questionaram as datas, essa antecipação de calendário, e a gente vai ter uma reunião. Vamos ver se permanece, né? Quais são os argumentos para essa antecipação, porque na outra escola aqui a gente vai até a segunda quinzena de dezembro. Pelo calendário da escola também fica mais ou menos isso, mas ele antecipa em uma semana, eu acho. E aí, uma semana é toda a diferença. Vamos ver o que é que vai ser resolvido, mas por enquanto a gente trabalha assim. Hoje, verbo, quinta, verbo. Terça-feira, eu falo para vocês sobre a classe gramatical, porque de todas as outras a gente já viu, né, já explanou sobre elas. E eu falo com vocês sobre a outra classe gramatical que será trabalhada na avaliação. E na quinta-feira a gente faz uma revisão sobre esse conteúdo. Eu quero fechar com vocês até vozes verbais, que é o que a gente vai ver agora, que é tempo composto e vozes verbais. E aí o restante a gente vê quando for para a próxima avaliação. Combinado? Bom dia a todos que entraram depois que eu comecei a falar com a Paloma sobre as avaliações. Eu acho que deu para vocês entenderem que a gente vai cobrar verbo e uma outra classe gramatical nessa prova agora que passa essa sexta-feira na outra, acho que é 25, a gente já vai ter a sexta bateria de provas. E em relação à correção das provas, eu vou tentar concluí-las hoje e eu coloco no sistema e aviso a vocês sobre as notas, certo? Tia, quando é que vai ser sua prova? Eu olho bem aqui no calendário, porque assim, eu decoro nessa data, eu fico surtadinho. Peraí. Vocês vão fazer uma prova essa sexta, na outra. Peraí. Ah, na outra já? É isso que eu estava conversando com a Paloma, é justamente essa antecipação. Vocês receberam um novo calendário. Confere? Inclusive, quem analisou esse calendário já de ponta cabeça, a Paloma já falou que a gente tem uma prova no domingo. No domingo? Não Ó, acredito. a gente tem a sexta bateria nossa, né? 25/9, a sétima bateria 23/10 e 22/11 é a última bateria e é um domingo. A gente olhou aqui no calendário. Meu Deus. Força, força, nós não Força podemos na peruca, desistir. viu? Vocês vão ter que estar bem focados. Para a gente não veio nenhuma justificativa em relação a essa mudança. Não sei se para vocês, para a gente foi assim, por motivo de força maior, nós precisamos mexer no nosso calendário. Não sei o que foi para vocês. Vamos lá. Lá na página 353 do livro 2, ele está falando sobre esses tempos compostos. Tempos compostos. Estão com material? Vou pegar aqui o Sara. livro. Desculpa, Sara.
tem assim, ó, no finalzinho da folha. Mas também está no slide, tá? É por isso que eu tenho essa preocupação em montar slide. Às vezes eu fico pensando, eu digo, eu não fazer isso, porque eu vou perder muito tempo. De manhã eu dou aula, de tarde eu preparo esses slides. Às vezes eu penso em não fazer, e trabalhar só com o livro. Mas aí, como eu também tenho alunos que não têm o material, eu prefiro deixar pelo menos explanado assim. Formas simples e formas compostas na página 353 do livro 2. As formas verbais, dependendo do tempo do qual fazem parte e da estrutura do enunciado em que ocorrem, podem ser de dois tipos. A forma simples, o sentido de tempo é expresso por uma única forma verbal. Aí a gente vai lembrar, eu quero que vocês façam uma ligação justamente em relação às locuções verbais, quando vocês pensarem em tempo composto. O simples eu tenho uma forma verbal em uma única palavra, uma só palavra, e no tempo composto eu já tenho uma espécie de locução verbal, onde eu tenho o verbo auxiliar e o verbo principal. Aí ele coloca aqui, ó, se ele nos pedisse, certamente lhe daríamos nosso apoio. Os dois verbos dessa oração estão na sua forma simples, demonstrada apenas por um verbo. Já na forma composta, eu tenho o sentido de tempo expresso por duas formas verbais. E aí eu tenho um exemplo. Não teríamos voltado da praia se não houvesse chovido tanto. Dificilmente nas orações que a gente vai trabalhar em avaliação, eu vou colocar duas formas compostas numa mesma oração. Até porque na hora da fala, ela fica um pouco... Olha aqui como está isso daqui, ó. Não teríamos voltado, tudo bem, não teríamos voltado da praia se não houvesse chovido. Por que se houvesse? Ele vai colocar que geralmente, nessa forma verbal composta, os dois verbos que eu vou utilizar é o ter ou haver. E aí a gente colocar o houvesse é mais complicado. Mas o tivesse chovido, a gente iria usar. Só que essa forma verbal, a gente usa ela em grande escala e nem sempre ela é aplicada. Então, no simples, eu tenho uma forma verbal para determinar o tempo da fala. E na composta, pensem aí nas locuções verbais. Eu encontro dois verbos somando o sentido de um só, mas tem os dois juntos, certo? Eu abri aqui todos vocês, estou vendo só a Sarinha na minha frente. Então, aqui, ó, eu estava falando do livro. Os tempos compostos são tempos verbais, presente, passado e futuro, que são expressos por mais de uma palavra. Eles exprimem ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza mediante a utilização, uma combinação de verbos ou, ao contrário, dos tempos simples, que são expressos por apenas uma palavra. Olha exemplo aqui bem simplificado. Vou ao Rock in Rio. Tempo simples, verbo ir. Ele tinha saído à procura do ingresso. Aqui eu tenho o tempo composto e o verbo que vem antecipando o verbo principal é o ter. Ele coloca que entre os verbos que eu vou utilizar nesse tempo composto, pode ser tanto ter quanto haver. Certo? Tudo bem, meus amores, até aqui? Certo. Pedro está assistindo a aula? Não. Ele faz as provas. Pelo menos as minhas provas ele nunca deixou de fazer nenhuma. Nem a de recuperação ele deixou de fazer. Ele faz todas as provas, as minhas, né? Aqui eu tenho tempos compostos do indicativo. Lembram o que é o indicativo? Lá nas formas nominais do verbo. Quais são as formas nominais do verbo, gente? Tá explicando tudo, né, Sara? Só não tô ouvindo nada. E meu áudio está funcionando agora. Quais são as formas nominais do verbo?
As formas nominais. Infinitivo, impessoal e pessoal, gerúndio e particípio. Perfeito. Tudo bem? Vamos lá. O que que indica cada um, Paloma? Infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo impessoal, coloquei que são as terminações do R, amar, vender. Aí, o infinitivo pessoal, quando tem sujeito próximo, diferente do sujeito da oração principal. E gerúndio, fato enquanto ele ocorre, termina sempre em NDO, acrescenta após a vogal temática, e participa o resultado do fato, termina em DO. Minha gente, pessoinha, que bom que você anota. Isso é muito bom. Aqui, ó, tempos compostos do indicativo. Os tempos compostos do modo indicativo são pretérito perfeito, mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Pretérito perfeito significa uma ação concluída no passado. Uma ação concluída no passado. Pretérito mais que perfeito tem uma ação não concluída junto com outra ação. Futuro do presente é uma possibilidade de acontecimento. Justamente a gente vai usar isso no subjuntivo. Que no subjuntivo ele vai falar que eu tenho uma possibilidade, uma hipótese. Enquanto no indicativo eu tenho uma ideia de algo real, concreto, de uma certeza. O indicativo é uma certeza. Eu comi, eu disse, eu faço. Eu tenho o modo indicativo, são os modos do verbo. Quando eu falo do subjuntivo, eu estou falando de uma ideia que é só possibilidade. É uma hipótese. Se eu fizer, se eu disser, se eu comer. Certo? A participação, gente. Tempos compostos do subjuntivo. Aqui a gente está falando do indicativo, que é real, é concreto. Do subjuntivo, pretérito perfeito, mais que perfeito e futuro. Nos tempos compostos, temos ainda as formas nominais, infinitivo pessoal, impessoal e o gerúndio. E quando a gente fala de gerúndio, nós temos duas vertentes de análise. Gerúndio e gerundismo. Qual é a diferença? Eu vou até tirar da tela. O que vocês imaginam que seja gerúndio e gerundismo? O gerúndio, a Paloma já falou da forma nominal, né? E eu quero que vocês me digam qual é a diferença do gerúndio para o gerundismo. Lá na página 361 do livro de vocês, está falando sobre gerundismo. O que é o gerundismo? Como vimos no quadro das formas nominais, o gerúndio exprime um fato verbal em processo. Ou seja, um fato cuja ocorrência se prolonga no tempo. Geralmente, para exprimir esse prolongamento temporal, o gerúndio é associado a outro verbo. Veja este exemplo. 15 minutos após a decolagem, o avião já estará sobrevoando a floresta. Já estará sobrevoando a floresta. Eu tenho o tempo composto aqui. Estará sobrevoando a floresta. Dá-se o nome de gerundismo à estrutura verbal constituída pela sequência do verbo flexionado, mais o verbo estar no infinitivo. No infinitivo, segundo a terminaçãozinha lá com o R. Mais gerúndio. E comumente,
empregada na língua coloquial para exprimir um fato futuro que não comporta a ideia de prolongamento no tempo. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Quando ele coloca que comumente é empregada na linguagem, na nossa fala coloquial, para exprimir um fato no futuro, um fato futuro, que não comporta a ideia de prolongamento no tempo. Quando a gente está falando de gerúndio, a gente fala de uma forma nominal correta. Mas quando eu estou falando de gerundismo, eu estou falando de uma repetição de linguagem coloquial que não deveria ser usada. Quando eu faço aquela brincadeira do call center, né, que eu fico do jeito que as meninas falam do call center, estar passando, estar fazendo, estar dizendo, é justamente esse estar no infinitivo e o verbo flexionado. Isso é o gerundismo. Vocês estão entendendo o raciocínio? Sim. Nas reuniões, muitas reuniões que a gente participa de coordenação, tem sempre uma pessoa que usa isso o tempo inteiro. Normalmente, a gente não observa isso e não se sente, não acha estranho. Mas aí, quando a gente começa a trabalhar com a língua portuguesa, aí a gente começa a observar o quanto isso é usado demais, sem necessidade. Você vai estar mandando a lista e nós vamos estar repassando para os pais. Vocês mandaram as listas e nós repassaremos aos pais. A forma simples deveria ser usada, mas eu uso a composta na forma do gerundismo, que é essa repetição do verbo estar no infinitivo, mais o verbo flexionado. Isso é o gerundismo, essa repetição coloquial desnecessária. Aí ele coloca aqui, ó. Veja esses exemplos de enunciados com gerundismo. Em breve, a empresa pretende estar lançando uma nova linha de produtos. Você pode estar participando do programa pela internet. Olha o estar no infinitivo sem necessidade, porque eu poderia colocar assim, ó. Em breve, a empresa pretende lançar uma nova linha. O verbo, só o verbo no infinitivo, na sua forminha terminada lá com R, sem necessidade do uso do gerundismo. Ou no outro exemplo que tem aí, ó, você pode estar participando do programa pela internet. Você pode participar do programa pela internet. Eu tenho uma repetição desnecessária. O uso do estar no infinitivo e o gerundismo, que é o verbo flexionado junto com esse verbo estar. A mesma estrutura verbal que ocorre no gerundismo, verbo flexionado, mais verbo estar, mais gerúndio, pode ser adequadamente empregada na variedade padrão para indicar um fato futuro simultâneo a outro também no futuro. Olha o exemplo dessa frase que está aqui, ó. Quem está com o livro. Sara, por isso que eu vou ler aqui para você. Enquanto você estiver fazendo a prova, eu vou estar dormindo tranquilamente. Eu tenho duas ações no futuro que estão sendo realizadas concomitantemente, simultaneamente. Nesse caso, eu posso usar, mas quando a gente está falando dessas reuniões ou do call center, elas já usam essa redundância desnecessária o tempo inteiro. Quando eu falo elas, eu não estou especificando, não, eu estou falando só da colocação do exemplo, tá? Só da colocação do exemplo. Gerúndio e gerundismo. Gerúndio, eu tenho esse verbo trabalhado corretamente, e o gerundismo eu tenho uma redundância. Do verbo é estar, mais um verbo flexionado, mais o uso do gerúndio. Aí aqui eu tenho gerundismo, no nosso slide. É um vício de linguagem. Nós temos figuras de linguagem, que a gente já trabalhou com elas, figuras de linguagem, e tem os vícios. Os vícios, eles são desnecessários. Eles são usados, mas eles são desnecessários enquanto norma culta da língua portuguesa. Gerundismo é um vício de linguagem e que, por isso, deve ser evitado. É encontrado, muitas vezes, quando se opta-se
pelo uso frequente do gerúndio, havendo em seu lugar uma conjugação apropriada em termos gramaticais. É o que acontece quando, no lugar de um verbo no futuro, usa-se o gerúndio. Isso faz com que, de forma incorreta, um verbo seja apresentado com a ideia de continuidade. Essa ideia de continuidade é como se ele ainda estivesse sendo realizado naquele momento, quando ele não deveria ser usado. Tem a forma do livro, tem essa forma aqui que está mais simples de ser colocada. É o que acontece quando, no lugar de um verbo no futuro, irá participar, usa-se o gerúndio, estará participando. Ou você pode estar participando. Pode estar participando. Eu tenho o verbo no infinitivo, eu tenho o verbo conjugado, ainda tenho o uso do gerúndio. É isso que a gente tem que evitar. Claro que tem situações em que a forma verbal composta, ela cabe mais do que a simples. Mas a gente vai ter que lembrar desse gerundismo para evitar ele, principalmente na escrita de redações oficiais. Na escrita das redações que vocês precisam ser avaliadas. Certo? Como é que tá as produções de texto de vocês? Uma produção mensal, uma produção quinzenal, uma produção semanal? Como é que tá funcionando? Como é que está funcionando as aulas do Enem? Vocês estão tendo essas aulas ainda? O pré-Enem? Vocês estão aí? Sim. Obrigada. Vocês estão tendo as aulas do Enem? Estamos tendo. Hã? Sim, todo sábado. Todo sábado. Mas voltou agora, antes não estava tendo, não. Eles fizeram a suspensão e ela ficou de passar as informações de como ficaria agora, a gente ainda não sabe. E as redações? Como é que vocês estão trabalhando essas redações? Principalmente quem vai fazer a prova do Enem. Como é que tá trabalhando redação? Vocês estão fazendo produções de redação? Acho que ainda não teve aula da Aline, não. E em relação ao trabalho de vocês, individual, vocês fazem essas produções independente da solicitação da professora Aline ou só fazem quando são solicitados? Vamos, gente, respondam. Eu disse que quando a Aline passa, professora. Hã? Não entendi, Paulo. O Paulo disse que só faz quando a professora Aline passa. Sara? Também. Paloma? Eu também. Tá. Vamos lá. Exemplo de Você, gerundismo. professora? Oi? Você está estudando pro Enem? Deus me livre. Oxe, não vai fazer, não. Vou não. Ultimamente eu trabalho com o Enem ou na aplicação das provas ou na correção das redações. Mas eu estou pensando realmente em fazer, mas não esse ano. Ano que vem eu quero fazer novamente para um outro curso. Mas esse ano não. Esse ano está assim muito conturbado. Eu nem sei como é que vai ser essa aplicação de prova, como é que vai ser liberado. Eu tenho uma prova de concurso agora, dia 11 de outubro, no Maranhão. E a gente já está naquela dúvida se realmente essa prova vai acontecer ou não. Assim como estão em dúvida em relação ao retorno das aulas presenciais, uma prova de concurso também é aglomeração, né? Todas as provas, a grande maioria, principalmente agora que os cursos estão ficando mais escassos, concursos,
São 40 pessoas numa sala de aula. E são 40 pessoas de lugares diferentes, né? E essa prova está marcada para o dia 11 de outubro, agora, menos de um mês, e eles não deram nenhum retorno se realmente vai acontecer ou não. Então, pensando nisso, a gente também pensa em relação à prova do Enem, que as escolas fecham para essas provas e são salas com 40 alunos, 35 no mínimo. Então, eu não sei ainda como é que isso vai funcionar. E aí, como eu também estava com a minha cabeça voltada para outras coisas, eu não fiz a minha inscrição. Mas eu pretendo, no próximo ano, fazer para um novo curso. Vou ver se eu tenho paciência de retornar para a universidade e cursar 5 anos novamente. Pretendo. Vamos lá. Gerundismo. Vou estar te telefonando assim que a encomenda chegar. Olha aqui, ó. O que ele está falando sobre o verbo. Tá aqui, ó. Verbo conjugado mais o infinitivo mais o gerúndio aqui, ó. Vou estar telefonando. Eu tenho o verbo conjugado, eu tenho o verbo estar na sua forma infinitiva, olha o Rzinho aqui no final, e ainda o outro verbo no gerúndio. Isso aqui, ó, é errado, não é para se usar dessa forma, que aqui eu vou ter um vício de linguagem. Posso usar na sua forma futura. Telefonarei assim que a encomenda chegar. Tá aqui, ó. Telefonarei assim que a encomenda chegar ou vou telefonar assim que a encomenda chegar. Tudo bem até aqui? Quando a gente se cala, a gente consente, então eu vou aceitar como um sim. Gerúndio e gerundismo. O gerúndio é uma forma nominal. É ele que indica a continuidade de uma ação. Estou estudando, formas nominais e vícios de linguagem. Estava estudando quando você chegou. Estive estudando antes de você chegar. Estaria estudando se você não tivesse me interrompido. Estarei estudando quando Ana voltar. Esses aqui, há formas aceitas que confundem pelo fato de se assemelhar ao gerundismo. São aquelas que mostram o desenvolvimento de uma ação em simultâneo com a outra. Quando ele chegar à cidade, essa aqui é a forma que é aceita, tá? Porque eu tenho uma ação sendo realizada em desenvolvimento com a outra. Quando ele chegar, tá aqui, ó, ação futura, que vai ser realizada junto com outra também no futuro. Quando ele chegar à cidade, vou estar trabalhando. Quando Ana voltar, vou estar estudando. Vou estar assistindo televisão quando você chegar. Eu preciso observar, em relação a esse gerundismo para ser aceito, que a ação, ó, são aquelas que mostram o desenvolvimento de uma ação em simultâneo com a outra. Uma ação que será realizada no futuro, simultaneamente com outra ação que também será realizada no futuro. Não é a indicação de uma continuidade de ação que está sendo realizada, porque o gerúndio é como se fosse um processo. Eu tenho uma ação realizada naquele momento, que está sendo realizada, que está em processo, em desenvolvimento. Quando eu faço essa repetição do verbo conjugado, mais o estar no infinitivo, mais o gerúndio, eu estou usando um vício de linguagem. Mas quando eu olho para a ação, da forma que ela está colocada aqui, onde uma ação vai ocorrer simultânea com outra ação também no futuro, aí eu posso utilizar. Entenderam essa diferença entre o gerúndio e o gerundismo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Olha,
insistentemente perguntar para vocês se vocês estão entendendo, é verbo. É verbo. Sempre vão surgir questões para vocês sobre isso. E é por isso que eu insisto, estão entendendo? Querem perguntar alguma coisa? Porque vocês vão precisar saber dessas informações. Questões objetivas e também na construção do texto de vocês. Certo? Deixa eu ver aqui se eu acho alguma questão que está falando sobre isso. Pronto. Na página 366, na 10ª questão. Tem uma tirinha. Leia esta tira humorística. No lugar de reclamação, ação. Comprei um livro com tudo sobre a reforma ortográfica. Vou estar lendo diariamente. Vou estar aprendendo cada vez mais. Vou estar me superando a cada dia. Bem que podiam ter aproveitado a reforma para estarem limando o gerúndio. Limando é limpando. É colocando ele de uma forma mais eficiente, mais limpa, mais clara, mais objetiva. Assinale a afirmativa correta. Quem está com o livro? Qual é a afirmativa correta? A, B, C, D ou E? Professora, pode ler as alternativas? Não te ouvi, Sara. Olha as alternativas. A. Na letra A tem assim, ó. O efeito de humor está na crítica ao uso excessivo de gerúndio, que virou moda e é chamado corretamente de gerundismo. Na letra B, todas as formulações linguísticas dos personagens estão na modalidade culta da linguagem. Letra C, o pensamento do personagem no último quadro manifesta simpatia pelo gerundismo. O uso do gerúndio, na letra D, o uso do gerúndio é sempre impróprio e desaconselhável na linguagem formal culta. E, por último, a letra E, o uso da expressão estarem limando demonstra que o segundo personagem também é adepto do gerundismo. Vixe, eu fiquei entre a letra A, D e E. Repete, Sarinha, teu áudio não está muito bom. Eu fiquei entre a letra A letra D e a E. Pronto, está na dúvida entre a D e a E. Na A, ele está dizendo assim, ó. O efeito de humor está na crítica ao uso excessivo do gerúndio, que virou moda e é chamado corretamente de gerundismo. Letra A. Letra D. O uso do gerúndio é sempre impróprio e desaconselhável à linguagem formal. A gente acabou de falar que eu posso usar esse gerundismo quando eu vou falar de uma ação no futuro que vai ser realizada junto com outra ação. Então, nesse caso, porque o que é o gerúndio? O gerúndio, ele é uma forma de processo. Processo, ele está acontecendo no momento da fala. Então, se eu começo a usar isso na repetição, vou estar fazendo, vou estar ligando, eu estou fazendo uma repetição que é o vício de linguagem. Mas no futuro, aquele exemplo que ele coloca assim, ó, enquanto você vai estar fazendo a prova, eu estarei dormindo tranquilamente. Eu tenho duas ações no futuro, dois processos que serão realizados no futuro. Nesse caso, eu posso usar o gerundismo. Então, nesse caso aqui, a D não é a resposta correta, certo? Na letra E, que você também ficou na dúvida, o uso da expressão estarem limando. Aí a gente volta para o quadrinho. O último quadrinho tem assim, ó, que é o segundo personagem. Bem que podiam ter aproveitado a reforma para estarem limando o gerúndio. Isso é um elogio ou é uma crítica?
Eu acho que é uma crítica. Se é uma crítica, ele coloca aqui, ó. O uso da expressão estar rimando demonstra que o segundo personagem, que é que está se expressando, que está se falando nesse momento, também é adepto ao gerundismo. Ele utilizou essa expressão para fazer a crítica ao uso excessivo. Então, o que é que sobra para você? Vou ficar com a letra E. A letra A. A letra A. A letra A, o efeito de humor está na crítica ao uso excessivo do gerúndio que virou moda e é chamado corretamente de gerundismo. Limar significa excluir, descartar, dispensar, limpar, deixar claro e objetivo. Tudo bem? Ou aos colegas que estão com o livro? Entenderam a colocação da questão? E tia, Oi. marco letra A, tia. Letra A. Paulo, tudo bem? Hoje o Paulo nem a câmera ligou, hoje ele tá rebelde. Eu sempre vejo o Paulo, ele Tudo ótimo, rebelde. O que foi? tudo ótimo. Meninos. Deixa eu apagar aqui. E aí, deixa eu ver quanto tempo falta, só um minutinho. Eu vou deixar para vocês. Eu fiz até uma questãozinha de análise aqui, ó. Ah, dá tempo, será? Sobre o gerúndio, forma nominal do verbo, é correto afirmar. Faça um print dessa questão para vocês responderem. Certo? E aí, na próxima aula, eu já entro com vozes verbais para a gente fazer a conclusão e eu já apresento a vocês qual será a outra classe gramatical que a gente vai trabalhar na avaliação, para preparar logo o roteiro e deixar vocês a par do que a gente vai cobrar na prova. Que a gente vai estar cobrando na prova, usando o gerundismo. Fizeram um print? Sim. Meus amores, até quinta-feira que vem. Espero animá-los. Eu tenho que achar um jeito, me vestir de palhaço. Teve um professor que falou assim, se eu aparecer nua não faz diferença. Eu digo, vai que faz. Ou para fazer print e fazer memes, ou para sermos denunciados, mas vai dar certo. Responda que a gente começa na próxima aula falando dessa questão e falando sobre vozes